Ok, a transmissão iniciada aqui no YouTube. Deixa eu abrir o mapa. Pronto, aberto. Então, quando ela nasceu, né, foi passando os meses e tal, e ela tinha algumas, assim, entrava o olhinho, né? Algumas crises de ausência, e a gente não sabe o que é convulsão, o que não é convulsão. Logo no começo, nas consultas com a neuro, Clara fazia até hoje ela faz, ela dá uma subida de olho para cima assim, e a gente pensava que era convulsão, que era uma crise convulsiva naquela época. Só que doutora Vanessa van der Linden, para quem não conhece, é a neuro de Clara, ela disse que aquilo eram crises oculógenas. Qual é a diferença? É ruim, é bom? A única diferença é que na convulsiva há o comprometimento de neurônios, né? A morte de neurônios. E na oculógena, não. Mas, enfim, isso não quer dizer que ela não tinha também a crise convulsiva. E depois que a gente fez vídeo EG, fez eletro, você consegue ver o estresse lá do exame, né? E é confirmado que ela realmente tem e é epilepsia, mas não é de difícil controle, como a Simone falou aí, porque a gente vai testando medicação, vai dosando até chegar no melhor cenário, né? Era muito difícil o controle no começo, ela tinha muitos espasmos que a gente contava, né? É até, como é que se diz, agoniante você contar os espasmos da crise. Inicialmente, bem lá atrás, a gente contava 10, 12, 13, 14 espasmos, onde ela ficava bem dura e voltava. Ficava bem dura e voltava. E entramos com o Keppra, que era na época, é uma medicação alemã, na época não tinha no Brasil. Depois entrou no Brasil, agora já tem o ético, né? Ou o genérico, não sei. E ele, a partir dele, tudo melhorou. Tudo. As contagens foram diminuindo, até que hoje ela tem uma crise, ela está dormindo. Geralmente, não sei com vocês, com o filho de vocês, a crise vem ali no limiar entre o estado esperto e dormir. Aquilo está próximo do sono, então ela está dormindo com um sono bem leve e alguma coisa, algum som acorda, desperta ela, ela acorda com a crise. E quando ela começou o Keppra, isso foi bem reduzido, bem reduzido. Até que eu pensei em entrar com o canabidiol, que é o CBD. Comecei a pesquisar onde é que tinha, onde é que não tinha, e encontrei uma mãe que já trabalhou na Abrace, que é acredito que é uma ONG em João Pessoa, que fabrica. E ela saiu de lá, não sei qual é o motivo, e começou a fazer em casa. Só que fazendo em casa, a gente não sabe a dosagem de THC e CBD, né, que vem ali. E eu comecei a dar. Tinha muito sono no início, muito sono. Eu não sabia a dosagem. Ia testando. E aí, o perigo de você dar uma medicação dessa, que é feita em casa, não nada contra quem faz em casa, porque dentre tantas dificuldades de encontrar, de comprar, o valor, caro e tal, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, certo?
E ela começou a fabricar em casa, eu comprei, não sabia a dosagem. Ela disse, Luciano, vai vendo como é que ela suporta, se comporta. Aí eu dei 3, ela ficou bem, dei 4, fui subindo. Sei que teve uma hora que eu já estava dando 7 gotas. Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Então eu passei a dar 7 gotas do canabidiol para ela. E ela ficou muito, o olho ficou inchado, ficou muito ligada. Com certeza ela tomou superdosagem. Aí desde esse dia eu fiquei com medo de dar para ela. Aí suspendi e fui até alguma coisa mais sólida, alguma coisa mais estudada, né? Boa noite. E encontrei a Brace, você tem que ser sócio, me associei, peguei a requisição médica, doutora Vanessa, e o laudo também de Clara. E justamente as crises, se você prestar atenção, Simone, ou é quando ela está acordando, ou quando ela está perto de dormir. É como se fosse na acomodação, Isales. Boa noite, querido. É como se fosse o cérebro está em agitação, está se acomodando para dormir. Aí algo, né, eu não sou da área, eu estou falando aqui, o que é que eu trouxe? Eu trouxe a questão como pai. A minha, a minha didática aqui não é de profissional de saúde, não é de médico, tá? É de vivência com crise convulsiva e epilepsia como pai. Porque quando você não se dá conta de como é, tudo é especulação. O meu contato com epilepsia, há muitos anos atrás, quando eu era na escola, estudante, eu era de uma sala e uma colega de turma, ela tinha epilepsia e a gente nunca soube que ela tinha. Não sei se a família não falava, não soube. Ela teve uma crise, caiu, que é um risco, né? Você cair e bater a cabeça, e começou a espumar e afastaram, tiraram todo mundo da sala, foi aquela correria e tal. Eu fiquei com aquele trauma, e para mim, epilepsia sempre era aquela cena, ou seja, aquela crise, aquela queda, aquele desmaio e tal. E quando Clara nasceu, que a gente descobriu que ela tinha, você começa a ter contato com outras formas da epilepsia, outras formas da convulsão, você vai aprendendo. Então, tudo que eu estou falando aqui é, com certeza, apenas experiência de um pai que tem uma criança especial, atípica, né, neurológica. Então, pode ser que aconteça de eu estar falando algo que já nem esteja mais em voga, que a ciência já tenha superado, que esteja mais avançada, mas o que eu conheço hoje. Então, preciso fazer essa explanação para que vocês entendam que a minha intenção é falar a linguagem do pai, da mãe, da família que tem uma criança com crises. E às vezes eu vou dizer alguma coisa que vocês nunca escutaram da boca de um profissional, porque eles não vão falar mesmo. Você que vai forçar, vai forçar, vai forçar até tirar aquela resposta, tá? E então vou aqui para pegar o mapa, tá? Que eu fiz e vou esclarecer algumas coisas que a gente não, a não ser que você procure ler. Eu comprei um livro, né, de epilepsia. Vou deixar aqui para quem está no YouTube, vou deixar na descrição. Evani, boa noite. Então, eu vou deixar aqui na descrição. E aqui no YouTube, justamente, eu vou chegar aí. Existe a crise generalizada, existe a focal. Exatamente, existe a focal. Clara, ela foi inicialmente dito que era crise focal. Mas depois de alguns exames, o que aparenta é uma crise generalizada, uma disfunção generalizada. Mas nada, assim, nada que a faça perder sentidos, desmaiar, saturação cair, ficar roxa, nada.
é algo momentâneo, assim, muito rápido, hoje, né? Parece mais uma crise espástica, muscular mesmo. No começo, algumas vezes era, ela chega a fazer o som de quem estava sofrendo. Entendeu? Aquela ansiedade, aquela, não sei, né? Não dá para explicar o que é que ela está sentindo, mas tinha esse som. Depois ela ficando mais tranquila, o olho assim, como quem está sentindo alguma coisa e volta, aí você vê, ela vai tranquilizando ali mesmo, tá, e volta a dormir. Hoje é assim. Então, vou abrir aqui. E isso eu procurei o livro, né, para estudar. E aí eu anotei, separei algumas coisas para ficar aqui. Quem vai passar depois, né, eu vou impulsionar esse conteúdo para que as pessoas, principalmente pais, escutem de um pai a noção das crises. A definição: a epilepsia é uma condição neurológica crônica, ok? Então, em tese, não tem cura. Eu digo em tese porque para Deus nada é impossível, né? Caracterizada pela ocorrência de convulsões recorrentes. Ela afeta pessoas de todas as idades, raças e origens étnicas, e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos que vivem com ela. No cerne, tá, da epilepsia está uma disfunção na atividade elétrica do cérebro. Por isso que é importante fazer o eletro. É um exame simples, é um dos mais simples, já identifica logo. Normalmente, as células nervosas, neurônios, no cérebro comunicam-se entre si através de sinais elétricos e químicos. Em uma pessoa com epilepsia, essa comunicação pode ser interrompida ou alterada devido a uma variedade de fatores, resultando em uma descarga elétrica anormal e excessiva que se espalha pelo cérebro. Essa atividade elétrica anormal pode levar a sintomas diversos, como convulsões, perda de consciência, movimentos involuntários e até mesmo alterações de comportamento. Então, em clara, ela não tem a perda de consciência, ela tem as convulsões e ela tem os movimentos involuntários. São essas repetições que, graças a Deus, não é mais, não são repetições, é uma, tá? E eu vou dizer o que é que a gente fez até o final para que chegasse a esse êxito. Além dos desafios médicos associados à epilepsia, como a gestão dos sintomas e tratamentos, há também um aspecto significativo de estigma social e falta de compreensão em relação à condição. Muitas pessoas com epilepsia enfrentam discriminação, isolamento e dificuldades em áreas como emprego, educação e relacionamento devido a mitos e concepções errôneas sobre a doença. Isso pode levar a sentimentos de vergonha e constrangimento por parte dos afetados, bem como a relutância em buscar apoio e tratamento adequados. É essencial abordar não apenas os aspectos médicos da epilepsia, mas também trabalhar para educar o público e combater o estigma e a desinformação que cercam a condição. Ao aumentar a conscientização e promover a compreensão, podemos criar uma sociedade mais inclusiva e solidária para pessoas que vivem com epilepsia. Como a gente viu aqui, isso não é só em criança, né? Adulto. Eu também já ouvi falar, Simone, minha filha só fez eletro de no máximo 40 minutos. Disse que é bom fazer isso, vou chegar lá. Vou chegar lá, Simone. O vídeo é G de 12
24 horas, a gente já fez uma solicitação de um vídeo EG de 36 horas. Só que a médica nem gostou muito, porque a gente faz a contratação das 36 horas e nas primeiras 12 horas, Clara não teve nada, 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 não registrou nada. Fica alguém numa câmera olhando, né, para ela. O pessoal vem fazer os estímulos e nada de Clara ter crise. E quando a médica que pediu o exame, que era uma médica exclusiva do vídeo EG, ela entrou na sala para falar alguma coisa e Clara teve uma crise na hora. Na hora. Ela ficou. Na hora ela teve uma crise. Aí o exame computou aquela crise e eu falei com a neuro dela. Doutora Vanessa, Clara teve uma crise tal assim, assim, assado, que foi marcada pelo equipamento. Ela disse, pronto, então a gente não precisa mais continuar com o exame, mas foi uma briga, viu? Porque a médica queria que a gente ficasse todo o período que foi contratado, por causa, logicamente, do dinheiro, do pagamento. E eu disse, não, a gente não vai ficar. A médica disse, na hora que tiver a crise, para. Eu só quero ver a crise, não quero que ela fique tendo crise. Ela ficou chateada, né? Mas eu disse, não, a gente não vai continuar. Pagou o período que ficou e não continuou mais o exame. Aí a gente vai agora para as causas, tá? E os tipos de epilepsia. As causas, tipos e conclusão. As causas. Pode ser que isso se encaixe no seu caso, ou no meu, ou não se encaixe, porque podem ter N causas. Lesões cerebrais. Lesões cerebrais devido a trauma craniano, acidente vascular cerebral, o AVC, né? Tumor cerebral ou qualquer outro tipo de lesão física no cérebro. Pode aumentar o risco de epilepsia. Essas lesões podem interferir na atividade normal, desencadeando convulsões. Vamos para a parte genética, que é essa que eu acredito que Clara se encaixa. Tá? Eu não sei o caso de cada um que está aqui, mas quanto mais informação, mais você vai começar a montar esse quebra-cabeça. Genética. A epilepsia pode ser influenciada por fatores genéticos. Certas formas de epilepsia têm uma forte componente genética, o que significa elas podem ser herdadas de um dos pais ou ambos. Anormalidade em certos genes podem predispor uma pessoa a desenvolver epilepsia. Na família, a gente não tem registro, nem na minha, pelo menos que eu saiba, nem na Diana. Infecções. Infecções cerebrais, como meningite, se o seu filho teve meningite, encefalite ou infecções parasitárias, algum parasita, podem causar inflamação no cérebro, o que pode levar a convulsões, em alguns casos, a epilepsia. Pelo fato do seu filho ter uma convulsão, pode ser um caso isolado, devido a essa inflamação, e não ser uma epilepsia, tá? O cérebro é um órgão extremamente sensível e danos causados por infecções podem levar a disfunções neurológicas. E temos, por último, os distúrbios metabólicos. Distúrbios metabólicos como diabetes, você que tem diabetes, tem que tomar cuidado. Desequilíbrios eletrolíticos, problemas na absorção de nutrientes. Para você que faz, por exemplo, uma bariátrica, o organismo tem uma dificuldade de absorver os nutrientes. Você vai ter que repor aquilo, já que ele foi reduzido, não tem mais a mesma capacidade. Entre outros, podem causar alterações químicas no cérebro, que desencadeiam convulsões.
quando o corpo não consegue regular adequadamente os níveis de substâncias importantes, isso pode afetar a atividade elétrica do cérebro. Essas são as causas. Agora, os tipos. Então, nesses tipos, pode se encaixar, Simone, a sua filha, ou então a Érica aqui, né? A epilepsia generalizada, como você falou. Boa noite. Nesse tipo de epilepsia que você falou agora, as convulsões afetam ambos os lados do cérebro simultaneamente. Lado direito e esquerdo estão sendo afetados durante a convulsão. Um cérebro comum, um exemplo comum de epilepsia generalizada é a epilepsia tônico-clônica, anteriormente conhecida como grande mal. Durante uma convulsão tônico-clônica, ocorre rigidez muscular, seguida de movimentos involuntários. É nessa que eu acredito. É nessa que eu acredito que Clara se encaixa. Por que eu acredito? Porque Clara não tem diagnóstico ainda, tá? Vai fazer 12 anos, agora em maio, e a gente não tem diagnóstico. O material genético dela está lá no Mendélix, como o meu e de Ana, e toda vez que se roda, ele gira para ver se tem alguém com uma síndrome parecida, para poder dar a nomenclatura, né? Não se tem. Aí vem a epilepsia focal, que você falou, que eu acho que a Érica falou. Anteriormente chamada de epilepsia parcial, a epilepsia focal é caracterizada por convulsões que se originam em uma parte específica do cérebro. Essas convulsões podem afetar apenas uma área do corpo ou causar alterações no comportamento, sensações ou emoções, dependendo da região do cérebro afetada. Temos a epilepsia idiopática. Esse tipo de epilepsia ocorre sem uma causa conhecida. Geralmente é diagnosticada em crianças ou adolescentes e não está associada a lesões cerebrais, anomalias genéticas ou outras condições médicas identificáveis. Não se sabe a causa. E a quarta, a última, é a epilepsia criptogênica. Nesse caso, a causa da epilepsia é suspeita, mas não confirmada. Pode haver evidências de lesão cerebral ou anormalidades na atividade elétrica do cérebro, mas não suficiente para um diagnóstico definitivo. Você não tem. É uma suspeita, né, de lesão. Então, é importante reconhecer que cada pessoa com epilepsia pode ter uma experiência única, com diferentes desencadeadores, sintomas e respostas ao tratamento. Uma abordagem individualizada é essencial para o manejo eficaz da condição. Então, a epilepsia de Clara não é igual à sua, não é igual daquela outra criança. Cada um são coisas parecidas que chegam a saber se é focal, se é generalizada ou não. Os sintomas e os diagnósticos. Os sintomas mais comuns. Convulsões. A convulsão. Elis, boa noite, Elis. Então, dentre os sintomas da epilepsia, existe a convulsão, que é o mais comum, que a gente identifica, né? Ah, tem epilepsia ou não tem? As convulsões são o sintoma mais reconhecível e característico da epilepsia. Elas podem se manifestar de várias formas, dependendo da região do cérebro afetada e do tipo de epilepsia. Boa noite, Andréa. Alguns tipos de convulsões podem envolver movimentos involuntários dos membros
tremores, espasmos musculares ou rigidez. Então, eu vejo tudo isso em Clara, não é? Ela, por vezes, ela tem o tremor, por vezes ela tem os movimentos involuntários e os espasmos. É meio que uma junção um pouco de tudo, mas bem mais controlada, ok? Aí vem o outro sintoma, que é a perda de consciência, que eu já vi pessoas terem mais clara, graças a Deus, é menos uma preocupação hoje, é a perda de consciência. Em alguns casos de epilepsia, as convulsões podem levar a uma perda temporária de consciência. Isso pode ocorrer durante convulsões generalizadas, quando as duas áreas do cérebro estão sendo afetadas, como as convulsões tônico-clônicas, mais comuns nas focais, né? Em que a pessoa pode ficar inconsciente e não se lembrar do que aconteceu durante o episódio. Muitos também têm a crise de ausência, né, que a gente conhece. Os espasmos musculares, que tem lá na generalizada. Cinides, boa noite. Os espasmos musculares que tem na generalizada, que eu falei lá atrás, que são, além dos movimentos involuntários associados a convulsões, as pessoas com epilepsia podem experimentar espasmos musculares súbitos e não controlados. Esses espasmos podem afetar partes específicas do corpo ou ocorrer em todo o corpo. Boa noite. E por último, alterações de comportamento. Durante uma convulsão, a pessoa pode apresentar alterações no comportamento, como agitação, confusão, repetição de movimentos ou gestos, ou mesmo comportamentos automatizados, como mastigar, engolir ou mexer as mãos. E aí eu já acho, nesse caso, é quando Clara às vezes está fazendo uma deglutição seguida, você fica na dúvida se aquilo é voluntário, involuntário, se é crise ou não, tá? Então, como eu disse, a gente aprende o tempo todo, não tem um diagnóstico, pelo menos Clara. Então, a gente aprende o tempo todo a como lidar, a se informar, buscar informação para se informar realmente, entender, não ficar só escutando o que todo mundo diz, não só ir atrás do que o médico fala, porque, infelizmente, existem médicos e médicos. Então, Simone, essa dúvida, como é que a gente diminui ela? É estudando, tá? É estudando, procurando informação, entrando em grupos. Eu não sei se você está no grupo da gente aqui no Zap, mas vai lá no meu direct e coloca teu Zap lá, que eu coloco você no grupo, onde a gente vai. Tem pouca gente ainda, eu acabei de abrir, mas a gente vai crescendo, né, com pais, com filhos típicos e atípicos que querem informação, que querem esclarecer coisas que acontecem em determinadas famílias, nem acontece com todo mundo, mas aquele conhecimento pode te ajudar. Os sintomas, processo de diagnóstico, a gente vai chegar lá no exame que você perguntou. O primeiro passo no diagnóstico da epilepsia geralmente envolve uma avaliação detalhada do histórico médico do paciente. O médico pode perguntar sobre os sintomas experimentados, a frequência e a duração das convulsões, fatores desencadeantes, histórico familiar de epilepsia, que na minha não tem, e outras condições médicas relevantes. Isso aqui quando você consegue ver. Mas no caso, quando a criança é muito nova, no caso de Clara, que era muito novinha, era imperceptível muitas vezes. O eletro não correspondia quando você olhava para ela. Porque quando ela fez o primeiro eletro, foi na ACD, que a gente levou para doutor, acho que é doutor Charles, que estava lá, um comitê que estava, Vanessa, doutor Charles e um monte de médico, e ela abriu o exame e disse, ela tem muitas crises, ela tem muitas crises. Você não via nela, entendeu? Esse é o perigo.
Exame de imagem. Os exames de imagem, como ressonância magnética, o RM, a tomografia computadorizada, TC, pode ser realizada para examinar o cérebro e a busca de lesões, né? Tumores, cicatrizes e outras coisas mais. E que podem estar relacionadas às convulsões. E é o que você perguntou. Você fez o EG, né? Acho que de 3 horas foi, se eu não me engano, eu escutei 3 horas ou 4. Escutei não, ouvi, né? O EG, eletroencefalograma. O EG é um teste que registra a atividade elétrica do cérebro. Durante o EG, eletrodos são colocados no couro cabeludo para registrar padrões de atividade elétrica. Esse teste pode ajudar a identificar padrões anormais de atividade cerebral associados a convulsões e epilepsia. Clara fez. Aqui em Recife nem tinha o EG. Vê que absurdo, né? Em 2012, 13, eu acho, não tinha ouvido EG de 24 horas em Recife. Não tinha. Doutora Vanessa precisou mandar a gente para. A gente foi para o Sírio-Libanês. A gente pagou, tá? Boa noite. A gente pagou o exame, pagou a viagem, pagou tudo e foi fazer, se hospedou lá. Se hospedou no. De lá a gente foi para o Mendelix. A gente foi na mesma, acho que na mesma viagem a gente foi para o Mendelix fazer o CGH Ray. Não, não, minto. Rômulo, boa noite, Rômulo. A gente foi fazer o Exoma Sequence, porque a gente começa lá atrás, né? Você faz o eletro, aí você faz o EG, vai fazendo tomo. Boa noite, Lelinha. Aí vai fazendo a toma, aí vai subindo, aí não vai encontrando, vai fazendo outros testes. Aí chegou no CGH Ray, também não fazia, não fazia. A gente fez, como foi que a gente fez? Uma clínica especializada fazia a coleta aqui, enviava esse exame para fora do país, para fora para sair o resultado. Aí nada no resultado. Então, fomos fazer o vídeo EG. Eu já falei isso, mano, que a gente foi fazer o vídeo EG no Sírio. Porque na época não tinha, com todo esse tempo, né? Não tinha, não se fazia esse vídeo EG. É o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, sim, que a gente foi para o Mendelix. É que no meio do caminho, eu falei no caminho que a gente seguiu, né? EG, CGH Array e findou no Exoma Sequence. E a gente só fez porque a gente já estava lá, já fez o EG. Vanessa entrou em contato com o doutor Fernando. Diz aí, lembra aí, Ana? Fernando, alguma coisa Koch. É um tampa da área aí de geneticista. Koch. Fernando Koch, né? É, Fernando Koch. A gente fez, infelizmente não deu nada. O material continua lá, a gente continua buscando, né? Enfim. Então, Simone, aí você faz, hoje já tem aqui em Recife. Não sei qual é o seu estado, você pode fazer aí. A gente fez aqui no hospital. Não foi uma experiência muito legal, não. Mas como hoje, claro, é home care, ela pode fazer em casa. A gente já fez em casa. A última versão, o último exame de Claro, o mais recente, foi feito em casa. Vem um técnico com equipamento, instala, né? É um negócio chato, realmente, porque gruda o cabelo todo, aqueles eletrodos, e fica lá com ela direto, rodando 24 horas. Qualquer movimentação na dieta, terapia, qualquer movimentação registra. Mas graças a Deus não vamos reclamar, né? Vamos agradecer por ter como fazer o exame. Fabiano, boa noite, Fabiano.
Interior da Bahia, tô correndo atrás em Salvador. Não sei qual a idade do seu filho e se você já foi a alguma às vezes tem uma instituição, né, que faz esse intermédio. Aqui em Recife tem a ACD, que é importante você se conectar, porque, ah, não é particular, a assistência não é aquilo tudo que você mas só o fato de você entrar lá, você se conecta com as pessoas que conhecem quem pode resolver. Às vezes você não tem a solução lá, mas você conhece quem pode resolver, né. Então você vai no ACD, aqui tem o Raros, não sei qual é a instituição que tem aí que pode te ajudar, mas você vai lá e se conecta, né, faz um network ali com pais, às vezes um pai que está ali do lado vai te dar uma luz para você fazer. Mas não é tão difícil não, você encontrar um EG não, é fácil. Outros testes neurológicos, dependendo dos sintomas e das suspeitas do médico, outros testes neurológicos de função cerebral, como teste de função cognitiva, exame de sangue para descartar outras condições médicas e avaliações neuropsicológicas, né, que aqui não cabe, o de Clara cabe exame de sangue, que ela fez, o líquor que ela colheu lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, que vale repetir toda vez que eu falo, é um hospital de excelência, show de bola os profissionais, atendimento, assim, é de graça, né, a gente tem sempre uma visão assim, é de graça, não presta. Mas o de Ribeirão Preto, eu posso dizer que presta, realmente é muito bom. E para concluir o diagnóstico de epilepsia geralmente é baseado em uma combinação de história clínica, exames físicos e testes diagnósticos. Boa noite. É importante consultar um neurologista ou médico especializado no tratamento de distúrbios neurológicos para obter um diagnóstico preciso, que nem sempre você consegue, né? Até hoje não temos, e um plano de tratamento adequado. Isso sim a gente tem. O diagnóstico, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia. Aqui eu só discordo que ele viu o diagnóstico bem na frente, né? Se a gente for esperar o diagnóstico, eu ia esperar, de fato, agora 12 anos para saber o que é que Clara tem para poder tratar. Não. Eu inverteria essa lógica aqui para a gente. A gente começa desde cedo a tratar. No meio do caminho, a gente vai conhecendo o que é. Quando é fácil diagnosticar, já sai ali taxativo no exame, ótimo, é síndrome tal, não sei, né, N síndromes aí. Mas quando é uma conjectura do histórico, né, sintomas, isso aqui pode ser, Clara já foi de cara, tem CDG, de cara, síndrome do bebê Michelin, que ela era bem gordinha, tem isso, tem aquilo, em tudo chute. Aí você tem que ir tratando as funções, né, se ela tem se a deglutição dela é boa, o respiratório dela é bom, vai tratando o que você está vendo, né. E um profissional, uma fono, um terapeuta ocupacional vai ajudar, fisioterapeuta, respiratório, aí depende, você vai vendo com o tempo se o seu filho vai precisar ou não, mas essa análise preliminar de profissional bom, tá, não é qualquer um não, não é qualquer um não, pode te ajudar. E os tratamentos e gestão, as opções de tratamento, aí você tem que correr atrás, porque existe N tratamentos. Medicamentos antiepiléticos. Os medicamentos antiepiléticos são frequentemente a primeira linha de tratamento para controlar as convulsões em pessoas com epilepsia. Esses medicamentos funcionam estabilizando a atividade elétrica do cérebro e podem ajudar a prevenir convulsões. Existem muitos tipos diferentes de medicamentos disponíveis e o médico escolherá o mais adequado com base no tipo de epilepsia.
dos sintomas, necessidade individual do paciente e tal. Então, realmente, vai testando. A galera tomou, acho que Depaquem, Depakote, mais algum outro que eu não lembro, vai ajustando. Tomou o Sonebon para ajustar o sono. Não sei mais o que ela tomou, fora. Não lembro mais. A gente já tomou tanto remédio. E quando chegou no Quepra, o Quepra deu uma segurada e a gente está com ele até hoje. A minha intenção, não sei, vou dizer curto, longo prazo, ao prazo de Deus, é que ela comece o CBD, que ela não toma CBD hoje, ela toma o THC, vou explicar por quê. É que ela tomando o CBD, ele consiga ajudar o Quepra e a gente desmamando o Quepra, que é um sonho, né? Desmamar o Quepra. Cirurgia, em alguns casos, a epilepsia refratária, quando os medicamentos não são eficazes, existe convulsões que não tem jeito, não tem medicação, nem CBD adianta, aí tem que partir para a cirurgia. A cirurgia pode ser uma opção, tá? Isso pode envolver a remoção da parte do cérebro onde as convulsões se originam, exceção do foco epilético, ou procedimentos para interromper a propagação das convulsões do cérebro. Nesse caso, agora eu já fiquei na dúvida se de fato, quando a convulsão não é focal, é generalizada, o que é que se faz? Então, não serviria, né? Não sei explicar agora. A estimulação do nervo vago. Boa noite, Fátima. A estimulação do nervo vago, a estimulação do nervo vago é uma técnica em que um dispositivo eletrônico é implantado sobre a pele, no peito e conectado a um nervo vago do pescoço. Esse dispositivo envia impulsos elétricos regulares ao nervo vago, que, por sua vez, afeta a atividade cerebral, reduzindo a frequência e a gravidade das convulsões. Show! Dieta cetogênica. Essa aqui eu sempre tive vontade de fazer, não fiz ainda. A gente teve um iniciozinho dessa dieta quando a gente foi para a Tailândia. Nós fomos para a Tailândia fazer células-tronco em clara e lá Ana se deparou com dotes culinários voltados para crianças com crises, né? É muita gordura, muito camarão, abacate, muita gordura. E lá, né, a cultura do Oriente não se usa lata, essas dietas que a gente usa aqui, nada. A gente chegou lá com um monte de lata na mala e no hospital o médico não pode jogar fora, não vai usar nada disso. Quando a gente chegou aqui para médico falar isso, não, porque não sei o quê, que não está comprovado e tal. É como se o Brasil, aqui no Ocidente, é a cultura do mais fácil. Existe, logicamente, aí o interesse da indústria de vender a dieta e os médicos de ganhar e indicar a dieta, né? A dieta cetogênica é uma abordagem dietética de alta gordura. Eu vou procurar um médico para isso. Baixo teor de carboidratos e moderado teor de proteínas. Ela tem sido eficaz no controle das convulsões em algumas pessoas com epilepsia, especialmente em crianças com epilepsia refratária. A doutora Elaine Lourença, nutricionista ensina, né, muito sobre alimentação. Doutora Elaine, é daqui de Recife ela? É, né? Diz aí, Rita. Eu acho que tem uma filha com PC, acho que eu sigo ela. Ela não é daqui de Recife? Me confirma. Minas, BH, que coincidência, porque tem uma de Recife que faz. Eu vou confirmar, tá?
Talvez eu esteja enganado, ela seja de Minas mesmo, mas é que ela aparece tanto no meu feed. Coloca lá no coloca lá no Instagram dela, ou coloca aqui embaixo e no direct para mim, por favor. Ela tem sido eficaz no controle de convulsões de algumas pessoas, né, com a epilepsia refratária. Boa noite, Cristina. A dieta cetogênica pode ajudar a estabilizar a atividade elétrica do cérebro e reduzir a frequência de convulsões. A adesão ao tratamento prescrito é fundamental para o controle eficaz das convulsões e a prevenção de complicações associadas à epilepsia. É importante que os pacientes tomem seus medicamentos, né, conforme prescrito pelo médico e sigam as recomendações de tratamento. Eu vou só dizer um detalhe aqui, não sei se vocês sabem disso. Deixa eu terminar aqui. Além disso, o acompanhamento do médico regular é essencial para monitorar a eficácia do tratamento, fazer ajustes no medicamento, afinal de contas, né, tem o peso, conforme necessário avaliar os efeitos colaterais. Não sei se vocês sabem, medicação neurológica, o médico passou, eu sei porque a doutora Vanessa falou, né? Medicação neurológica, ela não pode ser trocada por um ético ou genérico. Não pode, tá? Então, se seu filho toma, por exemplo, Sonebon, não pode ser trocado por nitrazepam. Tem que ser o original. Se seu filho toma, por exemplo, Topamax, tem que ser o Topamax. Não pode ser o Topiramato. Não pode. Interessante, né? Se seu filho toma o Keppra, tem que ser o Keppra. Não pode ser o genérico do Keppra. O esqueci o Livazet. Esqueci qual é o princípio. Aí a explicação. Por quê, Luciano? Porque é mais caro, porque você quer gastar, porque a gente tem home care, né? E o home care, geralmente, ele quer que você aceite o mais barato, lógico, para eles. Então, a doutora Vanessa falou para a gente, não pode trocar, por quê? O remédio original, a diferença de concentração dele para o original para é uma coisa até, né, chocante. Para um ético ou genérico, o remédio perde em eficácia entre 30% e 40%. É ou não é muita coisa? É muita coisa. Então, o que eu mais brigo hoje no home care é quando, em vez de vir Sonebon, vem nitrazepam. Eu não quero, só quero Sonebon. Às vezes você dá um cochilo, aí vem o topiramatos. Não, eu quero Topamax. Então, não substituam, porque não tem a mesma eficácia. Não vai fazer mal, mas ao mesmo tempo vai fazer mal, né? Porque se tem uma perda de 30% a 40% na eficácia, vai fazer mal, porque vai refletir no aumento da convulsão, e N fatores, né? Então, se essa informação vocês não sabiam, eu acho que só por essa informação já valeu você estar aqui até agora, né? Estratégia de gestão, identificar gatilhos, identificar fatores desencadeantes que possam causar as convulsões é importante para as pessoas com epilepsia. Isso pode incluir falta de sono, estresse, luzes intermitentes, consumo excessivo de álcool ou certos medicamentos. Evitar ou gerenciar esses gatilhos pode ajudar a reduzir a frequência. Por isso que no exame, no EG, eles vêm estimular com som, né? Bate o chocalho, pelo menos de 24 horas, 12, 24 horas é assim, viu, Simone? Aí vem um chocalho, aí vem umas luzes, né, um estrobo assim forte nos olhos, para ver se traz a crise. Estilo de vida saudável. Manter estilo de vida saudável com dieta equilibrada, exercícios regulares, isso aqui já é mais para a gente, né?
Sono adequado pode ajudar a controlar as convulsões e melhorar o bem-estar geral. Evitar o consumo excessivo de álcool, drogas ilícitas e também é importante. Apoio emocional. O diagnóstico de epilepsia pode ser desafiador emocionalmente. O apoio de familiares, amigos, grupos de apoio pode ajudar as pessoas com epilepsia a lidar com esses desafios da condição. É importante que as pessoas com epilepsia se sintam amparadas, compreendidas em seu ambiente social e familiar. E para concluir, tá? Ao adotar uma abordagem abrangente, que inclui tratamento médico adequado, gestão de estilo de vida, apoio emocional, as pessoas com epilepsia podem viver vidas plenas e produtivas, controlando eficazmente sintomas e reduzindo o impacto da condição em seu dia a dia. Isso aqui é quando ele fala da epilepsia no geral. Quando a gente traz para nossos filhos, típicos ou atípicos, aí cada caso é um caso, tá bom? Então, rapidinho, né? A hora voa. Eu preparei essa apresentação, não sabia que ia encaixar praticamente na hora. Fiquei até com medo de estender, porque você vai estendendo, estendendo, as pessoas têm outras prioridades, né? Outras atividades aí, e a gente fica prendendo. Eu gosto de passar o máximo de informação numa brevidade possível. Por isso que eu criei também aqui no perfil, para você que quer crescer, né, espiritualmente, emocionalmente, porque isso vai te ajudar junto ao seu filho, à sua família. Eu criei o 33 minutos de sabedoria, onde a gente lê o Provérbios do dia, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2 e assim por diante. Faz uma reflexão que caiba dentro desse tempo e você não vai ficar preso, né, horas e horas. Ô, Alexandra, a gente ainda vai fazer uma live, tá? Não vou parar de assistir, porque a Alexandra é outra mãe aqui, como vocês, que tem uma filha especial, atípica, né? Eu sempre vou um pouco contra a maré, tá bom? Porque eu sempre, há 12 anos com Clara, era sempre pai especial, filho especial, filho especial. Aí vem essas nomenclaturas, não sei de onde é que nasce isso, vem um cara e pensa, porque isso ofende aqui, isso ofende ali. E eu acho que tem muito de ideologia aí. Introduziram esse termo atípica e típico, e tudo bem, não vai afetar em nada. Então, eu incluo o especial, dizendo que é especial, típico ou atípico, porque minha filha, ninguém diz normal, né? Minha filha Carol é especial e típica, ponto. É bom que ela ficou incluída no especial. Então, Xanda, eu fiz a apresentação aqui sobre epilepsia e convulsões. Se você quiser o material, manda lá no direct, tá? Que eu passo o link para vocês baixarem, ler tudo que eu escrevi aqui, estudar, né? Porque isso ajuda bastante. E você pode ajudar outras pessoas, passar para outras pessoas, é grátis, não precisa se preocupar, encaminha para outras pessoas. Ou se a pessoa não quer ler, não quer estudar, encaminha essa live, eu vou deixar salva, ok? E assim a gente ajuda e serve, né, o próximo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que passou aqui. Vai ficar salva, Simone, vou deixar salva. E se você quiser o material, vai no direct, me pede que eu mando esse material para você, tá? E vou deixar o link também dessa mesma aula aqui, pronto. Tem uma opção muito boa, que é essa mesma aula. Eu vou deixar o link no direct de cada um que quiser, dessa mesma aula no YouTube, porque ela está com o mapa, tá? Tudo que eu estou falando aqui está junto com o mapa lá. Aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Fechado assim? Tá bom? Então é isso. Forte abraço. Obrigado aí. Boa noite a todos. E até a próxima segunda-feira. O tema, a equipe já vai postar aí, aqui no feed. Se alguém tiver um tema para sugerir, Luciano, vamos falar disso, tá? Eu não tenho dúvida, vamos falar disso. Eu vou atrás, vou estudar o assunto, vou buscar gente que pode falar do assunto
e assim a gente vai ajudando um ao outro. Falou? Até mais, boa noite.